Capítulo 3. A regeneração é o começo. A regeneração é o primeiro passo em toda a experiência de redenção pela qual Deus nos conduz. Quando as pessoas dizem que são nascidas de novo, pensam frequentemente que o seu renascimento é o mesmo que a sua nova vida. Afinal de contas, o Novo Testamento diz que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O fato de que alguém é uma nova pessoa, uma nova criatura, significa que ela tem uma vida nova, mas sua nova vida não é a mesma coisa que o seu renascimento. Antes, a sua vida é o resultado do seu novo nascimento, da mesma maneira que a sua vida física é cada dia o resultado do seu nascimento físico. Cada um de nós tem um aniversário a cada ano, mas não somos nascidos a cada ano. O nascimento acontece uma única vez e indica o começo da existência de alguém, como uma pessoa nesse mundo. Portanto, fazemos uma distinção entre o começo e a vida que flui desse começo, tanto em relação ao nascimento natural, o físico, quanto em relação ao nascimento sobrenatural, espiritual, que descrevemos pelo termo regeneração. Quando me tornei um cristão, me vi fortemente relacionado com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu fui uma daquelas pessoas que teve uma conversão repentina e drástica. Durante os primeiros 2 meses da minha experiência cristã, estive numa montanha-russa emocional, no que diz respeito à minha vida espiritual. Passava de um profundo êxtase espiritual e uma profunda depressão espiritual. Foi bem parecido com a minha experiência no jogo de golfe. Não sei quantas milhares de vezes eu tenha dito à minha esposa: achei o segredo. Nunca mais darei uma tacada errada no golfe. Nunca mais terei outra rodada ruim. Isso dura por quase 2 dias e depois estou tentando tudo de novo, porque o sucesso no golfe vai embora tão rápido quanto vem. A minha experiência cristã foi assim nos primeiros 2 meses. Eu saía das alturas espirituais para o profundo senso de ausência de Deus, quando voltava a velhos padrões de pecado. Isso persistiu até que procurei a ajuda de um pastor que me deu estes conselhos sábios. Lembre-se de que seu novo nascimento é apenas o começo. O Novo Testamento diz que, embora você seja adulto em todos os outros aspectos, maturidade, sofisticação, educação formal, se a sua experiência cristã é uma coisa nova, então falamos no sentido espiritual que você é um bebê, está em sua infância. Considere os padrões emocionais dos bebês. Você já notou como eles são inconstantes? Um bebê pode estar gritando intensamente, mas se você diz gugu, gugu e chama a sua atenção para algumas outras coisas, repentinamente ele está dando risadas. Mas 10 segundos depois ele pode estar chorando de novo. As emoções de uma criança são assim, até que ele chegue a um ponto em que os altos e baixos são menos extremos. De modo semelhante, no crescimento espiritual, tendemos a seguir um curso no qual nossos altos e baixos, com o passar do tempo, se tornam menos severos. À medida que crescemos em maturidade, nos firmamos em um padrão mais coerente de um comportamento espiritual. No entanto, o novo nascimento é apenas o começo desse processo, que continua até que sejamos glorificados no céu. A luta continua desde o dia do novo nascimento até aquele dia no céu, quando atingiremos a plenitude da maturidade em Cristo. Fico incomodado quando ouço pregadores bem-intencionados, numa tentativa de convencer as pessoas quanto à riqueza da fé cristã, dizerem:
Venha a Jesus e todos os seus problemas acabarão. Isso não é verdade. Minha vida só começou a ficar complicada quando me tornei um cristão. Porque depois que isso aconteceu, eu tenho de realizar cada dia aquela guerra entre as coisas da carne e as coisas do espírito. O conflito é permanente, porque a capacidade para o mal que reside no coração de uma pessoa regenerada é quase sem limites. Não devemos ficar chocados quando vemos líderes cristãos caindo em pecados graves. Temos o poder de uma nova vida, mas isso não apaga automaticamente as tendências que tínhamos antes da conversão. Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 ao 26. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Regeneração não é o começo. Todavia, ela não é apenas o começo. É o começo. A regeneração é o começo mais significativo que você terá. Antes, éramos mortos. Gostaria de voltar nossa atenção para alguns elementos muito importantes sobre o começo da vida cristã. Precisamos ver do que fomos regenerados. No segundo capítulo de sua epístola aos cristãos de Efésio, Paulo escreveu: Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 2, parte A. Todos nós temos valores, todos temos uma perspectiva, um ponto de vista sobre o mundo e sobre nós mesmos. Todos temos preferências, tentamos viver de acordo com algum tipo de padrão. Como você vive sua vida? Qual é o seu padrão? Onde você o obteve? E mais importante ainda, por que ele é o seu padrão? O apóstolo declarou nesta passagem: Antes de serem nascidos de novo, vocês eram mortos. É óbvio que ele não estava falando de morte biológica. Esta mensagem, esta epístola, não foi enviada a um necrotério. Foi enviada a pessoas que estavam biologicamente vivas. Paulo estava dizendo que os cristãos de Efésios e nós, no passado, éramos mortos. Éramos zumbis espirituais. Os mortos andantes. Éramos biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Como andávamos? Paulo disse que andávamos de acordo com o curso deste mundo. Se você correr em uma maratona com centenas de outros competidores, pode decidir sair e seguir o seu próprio curso, mas não ganhará o prêmio. Não importa o quão rápido você tenha corrido, porque não permaneceu dentro dos limites, dentro do curso, da corrida. Há um curso definido que os corredores devem seguir. Paulo estava dizendo que antes de ser regenerado, você vivia sua vida de acordo com o curso que lhe era proposto neste mundo. Nós, humanos, tendemos a ser servis em nossas aderências aos valores de nossos semelhantes, especialmente nos anos da nossa adolescência. Adolescentes tendem a ser muito conscientes de seus colegas. O refrão constante deles é: todos estão fazendo isso. Eles parecem perder o sono de noite quando estão em desarmonia com as modas e costumes mais recentes. Mas é claro que no final do ano de uma adolescência, nós crescemos e deixamos isso, certo? Vocês sabem bem que não é assim. Tendemos a permanecer conscientes das bandeiras demarcatórias do curso desse mundo. Paulo ensinou que a advertência servil a um curso que o mundo propõe é uma característica peculiar da pessoa não regenerada. Não somente isso, Paulo disse que vivemos de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos. Segundo as inclinações da nossa mente, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também
os demais. Versículo 2, parte B. Na Bíblia, esta é uma das descrições mais vívidas e detalhadas do estado decadente, entorpecido e mortal de uma pessoa não regenerada. Os não regenerados estão sob a influência do inimigo e buscam a satisfação da concupiscência da carne e dos desejos do corpo e da mente. Esta não é apenas uma descrição do estilo de vida de criminosos insensíveis ou hedonistas convictos. Esta é a maneira como todos vivem, sem exceção. Todo mundo vive normalmente e naturalmente segundo este curso de vida caído. Mas Deus. Toda essa descrição se focaliza no comportamento anterior ao novo nascimento. A próxima palavra de Efésios 2 nos leva ao novo nascimento. É uma palavra que menciona, porque resume e condensa toda a mensagem de redenção. Mas, Paulo escreveu, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo do 4 ao 5. Paulo usou uma palavra um tanto obscura para se referir ao novo nascimento. Deu vida. Falando biblicamente, dar vida a algo não é fazê-lo ir mais rápido. É tornar esta coisa viva. Afirmamos no credo apostólico que quando Jesus voltar, ele julgará os vivos e os mortos. O credo não diz os vivos e os lentos. O contraste é entre aqueles que são vivos e aqueles que são mortos. Este é o contraste que Paulo está retratando nesta passagem dirigida aos cristãos de Efésio. Antes éramos espiritualmente mortos, mas Deus nos vivificou. Ele nos deu vida, tirou-nos do estado da morte. O processo pelo qual ele fez isso é a regeneração. Ela é o começo da nova vida. Além disso, a regeneração é algo realizada por Deus e somente por Deus. Um homem morto não pode ressuscitar a si mesmo dos mortos. No universo, o único poder que vence a morte é o poder de Deus. Somente ele pode produzir algo do nada e criar uma vida da morte. Uma pessoa morta não pode fazer nada, exceto permanecer morta. Nossa vivificação, que nos trouxe a uma vida totalmente nova e nos tornou novas criaturas, foi realizada por um ato do Deus Todo-Poderoso. Há duas palavras que fazem parte dessa língua cristã cotidiana, mas são muito importantes para entendermos a ação de Deus na regeneração. As palavras são monergismo e sinergismo. Fragmentarei estas palavras para ajudá-lo a perceber o que significam. O prefixo mon significa algo que é singular. E erg é uma unidade de labor ou trabalho. É desta raiz que obtemos nossas palavras energia. Então, quando juntamos tudo, monergismo significa literalmente um só trabalho. Uma obra monergística é uma obra em que uma única parte realiza a tarefa. O prefixo sim significa com ou juntamente com. Logo, uma obra sinérgica é uma obra em que duas ou mais pessoas trabalham juntas para completar a tarefa. Uma obra sinérgica é uma obra cooperativa. Como isso se explica à teologia e à discussão sobre a regeneração? O renascimento espiritual é uma obra monergística e não uma obra sinergística. O novo nascimento é uma obra que Deus realiza sozinho. Como disse antes, um homem morto não coopera em sua ressurreição. Jesus não foi ao sepulcro de Lázaro e disse:
Lázaro, preciso da sua ajuda para vencer as implicações terríveis da sua morte. Não foi assim que ele falou com Lázaro. Este não podia fazê-lo de maneira alguma, porque estava morto. Trazer uma pessoa da morte espiritual para a vida espiritual é algo que somente Deus pode fazer. Depois que Deus nos vivifica, temos de nos envolver, temos de crer, de arrependermos-nos e buscar as coisas de Deus. Mas antes de sermos servos vivificados por Deus, somos incapazes de fazer essas coisas. Precisamos que Deus tome a iniciativa de mudar a disposição do nosso coração, vivificando a nossa alma para que respondamos por abraçar a Cristo e correr para Ele em arrependimento. O fato é que a iniciativa é de Deus, a salvação é do Senhor. Se você se tornou um cristão recentemente e está procurando entender o que lhe aconteceu, acho muito importante que você entenda este fato muito cedo em seu desenvolvimento cristão, para que tenha a apreciação apropriada da graça de Deus, estabelecida bem no início de seu andar. Deus realiza a regeneração. Há algum tempo fui convidado a falar numa reunião em Jackson, Mississippi. Quando estava perto do dia da minha ida, os responsáveis pela reunião deram-me a indicação que desejavam de mim não o meu típico discurso educacional, e sim uma mensagem evangelística. A mensagem deveria ser seguida por convite ao compromisso. Se já houve um palestrante que ficou cheio de pavor repentino e deprimente, esse palestrante fui eu, quando recebi a tal informação. Tenho grande admiração por aqueles que Deus usa como evangelistas, mas eu sou um ensinador e não um evangelista. Telefonei para eles e lhes disse que havia convidado o homem errado. Eu lhes contei que Deus abençoa o meu ensino, mas toda vez que tento pregar de maneira evangelística, ninguém responde de maneira alguma. É quase como se Deus sussurrasse para mim: olhe, esse não é o seu dom. Bem, eu preguei no evento e fiz um convite ao compromisso. Não houve uma resposta em grandes números, mas, para minha admiração, alguns homens comprometeram a sua vida com Cristo pela primeira vez. Assentei-me com os homens que organizaram o evento e lhes perguntei: como vocês compreendem o que aconteceu aqui? Enquanto eu falava e lia as Escrituras, o Criador do Universo veio a este lugar e, de maneira secreta, invisível, misteriosa e sobrenatural, mudou a alma de seres humanos neste lugar. E acrescentei: isso aconteceu e foi Deus quem fez. Naquela noite, aqueles homens responderam ao Evangelho porque possuíam realmente a fé que professaram. Foram mudados nas profundezas de sua alma. Foram redirecionados do curso do mundo para o novo curso, o curso da vida cristã. Para aqueles que foram espiritualmente regenerados pelo Espírito Santo naquela noite. Aquela reunião foi um começo. E é isso que implica a todos os que experimentam o novo nascimento. Ele é o começo da vida cristã.